Fala, crente, homem e mulher de Deus! Hoje nós vamos começar uma série sobre 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? O orgulho, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, a avareza e a luxúria. Os 7 pecados capitais, eles são atitudes que, se a gente não vigiar, podem destruir a nossa alma aos poucos. Então, hoje, eu vou começar com o orgulho. Ok? Então, vamos lá. O que é orgulho? O que é? O orgulho é uma soberba. Soberba, o que é a soberba? Soberba é uma exaltação do ego, uma exaltação da personalidade da pessoa. Fica até o final que eu vou falar como ajudar a pessoa que vive isso, ok? Então a pessoa se exalta, ela se sente superior às pessoas, ela é altiva, ela não aceita que seja corrigida, ela acha que sempre ela está certa, né? Ela se sente sempre melhor que os outros. Mas isso tem uma causa, fica até o final que eu vou falar a causa e como ajudar. Se você já conhece uma pessoa que é muito orgulhosa, já comenta aí. O que diz a palavra de Deus sobre isso? A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então a soberba, o orgulho, ela vem antes da ruína. Porque todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Não existe parte do corpo menos importante. Então imagine que o soberbo se sinta, eu sou o coração. Eu não preciso do pulmão. Um corpo vive sem pulmão? Eu não preciso dos meus pés, ou do meu pé que seja. Ele vai viver perfeitamente? Não. Não da forma que Deus planejou. Então, não existe membro mais importante ou menos importante no corpo. E o orgulhoso, ele acha que ele não precisa de Deus. Aliás, ele acha que não precisa de ninguém. Mas, o Senhor, Ele nos dá o sol, nos dá a chuva, nos dá a semente que nasce, né, o nosso fruto para a gente, do nosso alimento. Então, o orgulhoso não reconhece isso. Não é porque ele tem dinheiro, ele vai lá e compra no supermercado. Aliás, eu conheço um orgulhoso que não tem dinheiro. Mas a questão é o sentimento de orgulho. Então, assim, ele acha que não precisa de ninguém, né? Então, a questão é essa. Nós precisamos uns dos outros para viver a palavra de Deus, porque nós somos um corpo. O que acontece com o orgulhoso, com o soberbo? Imagina, ele adoece, precisa ficar de cama. A dor dele, a luta dele para ser ajudado é um negócio terrível. Ele sente até depressão, porque ele acha que não depende de ninguém, e aí ele depende. Talvez ele até agride as pessoas por esse motivo, quando ele precisa, né? Então, assim, ele se isola. O orgulhoso, ele sofre muito por causa disso. Mas quais são as causas? Não vou falar de todas, tá? As principais, para não alongar muito. Quais são as causas e como ajudar o orgulhoso? Eu vou eleger uma causa como a principal. A principal causa de uma pessoa se tornar orgulhosa, embora isso seja bem complexo, é a rejeição. Talvez foi rejeitado pelos pais, talvez foi rejeitado pelos colegas na escola, talvez foi rejeitado por alguém que ela admirava muito, talvez a educação dela foi rígida demais. Então, por exemplo, eu vou contar uma experiência pessoal minha, tá? Não tem problema, eu amo meu pai, de coração,
que ele faz para mim, já fez para mim, assim, uma benção. Mas uma vez, quando eu era bem pequeno, eu não lembro a idade, era a idade de 10 anos por aí. Eu fiz um desenho para um trabalho de escola e mostrei para ele. Mostrei todo orgulhoso. Olha aqui, papai, o que eu fiz. Ele achou horrível, gritou comigo, falou que estava horrível. Então aquilo me machucou muito, tanto que eu lembro até hoje. Só que hoje já não tenho mais a dor. Por quê? Porque eu perdoei meu pai. Tá? Então quando a gente perdoa, a gente fica liberado disso aí, né? Tanto a pessoa que ofendeu quanto o ofendido. Então, o orgulhoso, aí eu tinha traços de orgulho. E quais eram os traços de orgulho? Traços de orgulho é que eu tentava fazer tudo perfeito. Por quê? Porque eu achava que se eu não fizesse perfeito, alguém ia gritar comigo, alguém não ia me aceitar. Então, a gente tem que amar o orgulhoso. É claro que às vezes é difícil de lidar com isso, mas a gente tem que orar e tentar ajudar, certo? Então, se você comenta alguém, se você conhece alguém que é orgulhoso, tem gente que não quer ser ajudado, né? Mas a gente tem que ter misericórdia e orar por essas pessoas. Comenta aí, que sabendo a causa fica até mais fácil de ajudar, né? Comenta aí se você conhece algum orgulhoso e que precisa de ajuda e oração. Se inscreve no canal, compartilha essa mensagem, talvez até por orgulhoso, que ele vai entender isso aí. Curte. Deus abençoe a todos.